Esse é o Eminência e no vídeo de hoje a gente vai falar dessa que é uma das piores coisas que um autor pode fazer na sua obra. E sim, eu tô falando dessa polêmica recente do capítulo 210 de Dandadan, que pra quem não viu, eu até fiz um post aqui no X, no Twitter, comentando sobre isso, né? Que é a falta de memória, a perda de memória da Momo. E sim, o Yuki Nobu apelou para esse clichê. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o porquê disso ser ruim, né? Ou como isso é ruim para uma obra. E também tentar passar um pouquinho de pano pro Yuki Nobu, porque pra quem não sabe eu sou muito fã de Dandadan. Mas eu sinceramente eu acredito que isso aqui pode ter um bom resultado, se for bem executado. Então vamos lá, mas antes de qualquer coisa, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like para fortalecer meu trabalho. E não esquece de compartilhar também se você achar interessante esse vídeo. Mas enfim, para quem não lembra, no capítulo passado, a Momo ela tinha finalmente chegado lá no santuário para conseguir voltar ao normal, né? Para fazer o ritual, para voltar para o seu tamanho normal. Ela estava minúscula, do tamanho de um inseto, né? E finalmente ela conseguiu. Aqui o capítulo começa assim com ela acordando, sem saber o que está acontecendo, olhando para os lados, do lado da Vamola, né? Ela e a Vamola tinham acabado de fazer uma luta lá com aquele alien bizarro que se achava ninja. E ela acorda aqui meio perdida, pergunta o que está acontecendo, que ela precisa encontrar uma pessoa, né? Que é a avó dela, a Seiko. E ela não sabe que a Seiko está hospitalizada. E aí isso já começa a soar meio estranho. Você fala, ué, como assim? Ela não lembra que isso aqui aconteceu no capítulo passado? Que ela mesma pediu pro Didi levar a Seiko pro hospital. E aí ela fica desesperada e vai acordar. E aí ela fala, né? Tem uma pessoa estranha no quarto dela que ela não faz ideia de quem seja. E aí você já percebe, você fala, putz, não acredito que ele fez isso mesmo, mano. Ele fez ela perder a memória. E aparentemente ele fez. E aí começou toda essa discussão na internet, né? O pessoal chorando, falando que isso é errado. A reação do Okarun, quando ele descobrir, vai ser essa, da mesma reação que a Momo teve no fim da segunda temporada. Tem gente aqui brava, né? É compreensível. E aí começou a assistir um monte de teoria, né? Mas enfim, primeiro de tudo, por que isso é ruim? Porque como eu falei no meu vídeo lá sobre Kanojo, né? Sobre Rent a Girlfriend, o fato de um autor ficar brincando com a sua audiência não é legal, porque você acaba meio que traindo a confiança do seu público. O Yuki Nobu não tem esse histórico, por isso que todo mundo estranhou. Geralmente o Yuki Nobu ele é bem honesto em tudo que ele faz no Dandadan. Ele tem uma premissa, ele faz o desenvolvimento e no final ele entrega a recompensa que ele prometeu. É bem simples, por isso que o Dandadan sempre funciona tão bem, porque o Yuki Nobu ele faz as coisas de uma forma simples, básica, mas bem feita. Então acaba sempre dando certo. E aí a gente cai nisso, né? Que aqui, por exemplo, esse capítulo 210 foi o capítulo mais comentado lá no Manga Plus, né? De Dandadan até agora, né? Quebrou o recorde anterior, que era o capítulo 263. E as pessoas não gostaram, porque obviamente as pessoas percebem que isso é uma tática barata, né? Fazer a personagem perder a memória é aquele temido plot de clichê de novela mexicana. E tipo assim, mas por quê? Porque primeiro, vamos lá. A perda de memória é uma coisa que geralmente não acrescenta nada na narrativa. Pelo contrário, ela subtrai, ela cria geralmente um arco negativo, que na maioria das vezes, ou quase sempre, é ruim. Primeiro porque você frustra as expectativas do leitor, você frustra as expectativas de quem acompanha a obra e você deixa uma sensação de que tudo que aconteceu antes não valeu de nada. Eu acho que esse é o principal motivo. Mas também porque, do ponto de vista de um autor, é uma coisa que é muito fácil de você fazer. Você vai lá, o personagem perdeu a memória, beleza. Agora eles vão ter que fazer um monte de coisa para fazer com que ela recupere a memória. Ou no pior dos casos, né, que também é possível, já aconteceu em outras obras, da personagem não recuperar e ter que reviver todas as memórias e conhecer todo mundo de novo. Isso é frustrante porque você simplesmente parece que você jogou fora tudo que você construiu até ali, todo o investimento que as pessoas tiveram na sua obra e tudo parece ter sido em vão. Então a pessoa tem a sensação de que perdeu tempo, por isso que isso é ruim. Isso é uma traição, da mesma forma que foi lá com o autor de Kanojo, que fica toda hora colocando uma cena impactante e fala que depois é um sonho, que não aconteceu. Isso aqui é a mesma coisa, você fala para as pessoas que aquilo lá não valeu de nada, que o tempo investido dela foi em vão. E aí, beleza, né? Isso é ruim. Mas o porquê que eu acho que isso pode ser bom?
Porque, primeiro, que eu confio no Yukinobu, né? Como eu disse aqui no meu post, ele vem fazendo um bom trabalho consistentemente com o Dandadan. Ele é muito bom no que ele faz. E eu acho que ele não apelaria pra isso aqui só pra enrolar. Eu sinto isso. Eu posso estar errado, posso. Mas eu prefiro acreditar, né? Então, como eu disse aqui, eu vou dar uma chance. Se ele estiver errado, eu venho aqui de novo, eu volto fazer um vídeo falando, metendo pau. Porque eu acho que isso é uma tática muito ruim, que na maioria das vezes é melhor você nem usar. Mas como é ele, eu vou dar um voto de confiança. E existem aquelas teorias de como ela vai recuperar a memória, né? O pessoal começou a criar as teorias de como a Momo vai se lembrar do Okarun e de todas as pessoas. Porque até aqui, ela aparentemente perdeu a memória de todo mundo. Ela só se lembra mesmo da Seiko, né? Que é a avó dela. Ela lembrou do Gigi, porque o Gigi é um amigo de infância dela. E provavelmente ela lembra das amigas da escola também, né? Então provavelmente ela só vai lembrar desse pessoal, ela vai ter esquecido de tudo que aconteceu desde o começo de Dandadan. Justamente porque ela não lembra nem que os aliens existem, né? E ela descobre isso no capítulo 1. Então é bem frustrante, né? E aqui, continuando, ela reencontra a Seiko, né? Que é quando a gente tem o choque, né? Que a Seiko abraça ela, fica toda emocionada. Mas aí ela pergunta, quem que é esse menino? E tipo assim, aí ela se percebe, né? Que ela não se lembra do Gigi. E ela lembra que ele é amigo de infância, mas não lembra de tudo que eles viveram. E aí o capítulo, beleza, continua, né? Mostra lá o Okarun treinando. É engraçado porque quem tá treinando ele é o assistente, né? O mongezinho. E aí o pessoal até falou que esse acabou sendo que um melhor treinador pra ele, né? Se for parar pra pensar. E eu acho engraçado que eles usam aqui a roupa que lembra a roupa do Bruce Lee pra ele, né? E ele meio que tem um estilo de luta meio parecido com o do Bruce Lee e fica bem engraçado. E aí o capítulo acaba, né, com o Okarun todo esperançoso pra reencontrar a Momo, né? Fico tipo, será que deu certo? Eu sei que a Yase vai voltar. Mas na verdade ela aparece aqui no final falando que é claro que alienígenas não existem. Ou seja, reafirmando de que realmente ela perdeu toda a memória de tudo que aconteceu na obra toda até agora. O que é bem frustrante. Mas o pessoal já começou a criar as teorias, né? Tem gente falando que quem vai se lembrar, né, quem vai salvar as memórias da Momo vai ser a Areiko, né? Aquela yokai super mega OP que simplesmente acabou com toda a tropa dos globalistas, né? Num piscar de olhos. E tem gente especulando que vai ser isso, né? Porque essa Areiko, ela tem todo um background romântico, né? Tem o background dela com o namorado, né? Que provavelmente era um namorado dela, que ela perdeu. E a pessoa acha que vão usar isso, né? Que o Yokono vai usar isso, né? Pra fazer aproveitando, né? Pra pegar o arco da Reiko, né? Porque ela ainda não foi explorada totalmente, né? Ela só foi apresentada pra gente. Então ela precisa ser explorada e tem gente achando que ela vai ser explorada agora pra justamente a Momo recuperar a memória. É possível. E outra possibilidade é que ela simplesmente vai lembrar de tudo quando ouvir o nome do Okarun, né? O Kenta Kakura. E eu acho difícil, tá? Eu acho que o Yukinobu não faria esse bait só pra olhar pro Okarun e lembrar de tudo depois. Eu acho que de fato vai ter um arco mais emocionante, por isso que eu acredito nessa teoria aqui da Areiko. Eu acho que é uma boa oportunidade pro Yukinobu juntar as coisas, né? Fazendo com que a Momo reviva meio que todas as memórias com o Okarun nesse arco com a Areiko. E ainda por cima, lembre de tudo no final. Eu acho que é possível, eu acho que provavelmente essa seria uma das formas mais, assim, entre aspas, justificáveis, né, do Yukinobu tá fazendo isso. Apesar de que eu acho que, não sei se eu faria, né, mas é o que eu disse, como é ele, a gente vai dar um voto de confiança. E aí um adendo aqui, né, que o pessoal comentou também, é que eu reparei também, eu fiquei bem assim... Eu sempre fico surpreso, né? Porque a arte do Yukinobu é muito boa. Nossa, tipo, ele fez uns painéis, tipo assim, background, tá? Isso aqui é background desse capítulo. Não tem destaque nenhum, praticamente. Esse aqui foi, acho que, do capítulo passado, né? Que eles estavam indo lá fazer o ritual. Então, isso mostra que... E destaca um lado positivo do Yukinobu, né? Que é esse lado artístico insano, né? De fazer esses backgrounds aqui que tipo assim... Muitos mangás nem se preocupam com isso, mas ele se preocupa. E eu acho que é um lado positivo dele. Não é por isso que a gente deve confiar cegamente nele, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas enfim. E aí tem o pessoal também zoando aqui que o Science Saru, que é o estúdio que faz adaptação pra anime do Dandadan, já tá salivando pra meter esse cliffhanger aqui no final de uma temporada aí, provavelmente na temporada 5. Ia ser muito troll, mano. Sério, ia ser muito engraçado e muito troll ao mesmo tempo.
pegar e a pessoa terminar a temporada do anime nisso aqui, tipo, vamos perder na memória, aí você tem que esperar mais, sei lá, um ano e meio pra ver o que aconteceu depois. Ia ser bem frustrante, né? O pessoal explodindo aqui o Siri cascudo. É engraçado, mas eu não sei, eu acho que é complicado, né? Uma situação delicada. Eu não acho que é a melhor forma de se fazer as coisas. Tive aqui o pessoal também falando de como a recepcionista lá da pousada e o Sakamoto estão nesse capítulo. E a menininha lá de Spy Family, né? É engraçado, o pessoal sempre zoa. Mas eu acho que no final o Yuki Nobu vai saber sim fazer isso bem feito. Como eu disse, eu não acho que é a melhor... Não é a melhor abordagem pra mim. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto de perda de memória, porque eu acho que é um clichê bem barato, bem fácil de usar e que não agrega em muita coisa. Mas se ele conseguir agregar isso, né? Juntar isso com o arco da Reiko e fazer um clímax emocionante aí, ele pode ser bem eficaz. Pode realmente valer a pena. Porque, pra quem viu, né? Pra quem leu o mangá sabe que a história da Reiko é bem emocionante. Tem ali um background bem trágico. E eu acho que combinaria fazer isso com a história da Mamo e do Okarun. Mas vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer, né? O que o Yunobo vai cozinhar aí. E eu tô dando uma voto de confiança. Apesar que o pessoal ficou bem bravo. Eu tô tendo paciência, né? Vamos esperar para ver o próximo capítulo. Mas enfim, conta aí o que vocês acharam. Se vocês estão acompanhando também o mangá. Se vocês só acompanham o anime. E agora pegaram spoiler pra caramba. Aí... Foi mal, desculpa aí, mas obviamente o vídeo tava falando sobre o anime e provavelmente ia ter spoiler, né? Então conta aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.